Pessoal, infelizmente é muito triste o que a gente tem visto nas igrejas como um todo, nas igrejas de um modo geral. É lamentável porque a palavra de Deus deveria ser levada a sério, mas infelizmente as pessoas têm usado para benefício próprio, infelizmente. É triste isso. Na Bíblia, depois que Jesus é morto, crucificado e sobe aos céus, nós temos o próximo livro, que é o livro chamado Atos dos Apóstolos. Depois dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vem Atos dos Apóstolos, que é a continuação, que é quando os seus discípulos começam a levar a mensagem da cruz para outros povos. É onde começa o trabalho de evangelismo. E um desses discípulos se destaca, é o apóstolo Paulo. Anteriormente, seu nome era Saulo, ele perseguiu os cristãos, passou a se chamar Paulo depois que ele se converte. É interessante que no capítulo 17 de Atos, nós vemos ele indo a uma cidade chamada Bereia. E quando ele chega lá para trazer a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, a Bíblia fala, está escrito lá, nessa passagem bíblica, que eles conferiam na Bíblia para ver se o que o Paulo estava dizendo, se aquilo que Paulo pregava estava de acordo com as Sagradas Escrituras. Gente, a Bíblia devia ser um livro que deveria ser usado por todos. A Bíblia não é dos evangélicos, a Bíblia não é dos católicos. Se tem um livro que deveria ser, vai para a igreja, todo mundo deveria levar a sua Bíblia e conferir e analisar se aquilo que está sendo pregado está de acordo com a Bíblia. Se aquilo que está sendo cantado está de acordo com a Bíblia. E se não está, não é para aceitar, não é para receber de bom grado aquilo que não está de acordo com a mensagem. Sabe? Veja só, é muito interessante que, veja só, estou falando de apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, que ele era assim, próximo aos apóstolos que andaram com Cristo. O apóstolo Paulo, ele dominava as escrituras, estudou com os melhores, ele tinha grande conhecimento. E quando ele chegou nessa cidade de Berea, quando ele chegou a trazer a mensagem da cruz, ele não ficou triste, ele não ficou chateado, ele não ficou revoltado com quando ele viu os bereanos analisando, conferindo se o que ele estava dizendo estava de acordo com a Bíblia. Ele não fez isso não, muito pelo contrário, ele ficou feliz, ele até gostou disso. Mas hoje em dia, ai daqueles que questionam, ai daqueles que vai pesquisar na Bíblia, que vai ler para ver se o que o pastor tal, se aquele pregador tal, se aquele padre X está falando de acordo com a Bíblia. Não, Deus me livre. Certos religiosos jogam até praga na pessoa se você for contra aquilo que está sendo falado que não está de acordo com a Bíblia. Você tem que ter sua liberdade para ler e questionar. Ande sempre com a Bíblia, certo? Isso é uma coisa que todos os religiosos deveriam andar com a sua Bíblia. Não é só o pregador, não. Então, fica aqui um exemplo. É muito triste o que a gente tem visto aí, a quantidade de absurdo que a gente vê nas igrejas, as pessoas fazendo coisas horrendas nas igrejas. É lamentável. E isso só acontece porque as pessoas não lêem a Bíblia, porque as pessoas não fazem como os bereanos. Se a gente fizesse como os bereanos, analisasse as escrituras, conferisse se aquela mensagem está de acordo com a palavra de Deus, se aquela letra daquela música está de acordo com a mensagem de Deus. Mas as pessoas infelizmente se deixam levar porque fulano está no púlpito, porque fulano se autodenomina isso ou aquilo, se autodenomina apóstolo, se autodenomina pastor, tá entendendo? E a pessoa vai nessa, não se dá o trabalho de questionar, de pesquisar, de conferir as escrituras. E a gente vê os absurdos aí, é cada coisa que me deixa triste, certo?
É lamentável.